Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E para quem viu aí nesses últimos dias o nome do Justin Timberlake por todo lugar, seja nos Trend Topics ou na primeira página dos portais de notícias, e não entendeu muito bem de onde foi que saiu tanta polêmica envolvendo o nome dele, hoje a gente vai aqui tentar entender como de pouquinho em pouquinho tudo foi virando aí essa grande bola de neve. Porque praticamente todo editor do BuzzFeed odeia ele, porque tantas fanbases enxergam ele como um vilão, como mesmo com o seu nome no centro de tantas controvérsias, ele em si nunca foi assim o alvo da polêmica, pelo que ele se desculpou recentemente no seu Instagram. Pra gente tentar chegar em uma conclusão, hoje eu separei aqui as principais tretas nas quais o JT teve aí envolvido e ver aí, né, se ele foi realmente esse mocinho a qual a maior parte da sua carreira foi associada, ou se ele é esse antagonista como muitos enxergam ele agora. A resposta às vezes é algo aí no meio termo desses dois extremos, né, mas vamos aqui analisar caso a caso. Antes da gente começar, já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! O que é visto aí na mídia norte-americana como uma das maiores polêmicas da TV dos Estados Unidos e que até ficou popularmente conhecido como o caso do Nipplegate, o Super Bowl de 2004 é aí um dos assuntos que eu imagino que todo mundo já tenha conhecimento, né? Mas bora aqui colocar uns detalhes para contextualizar melhor esse assunto? Após dar o pontapé inicial na sua carreira em 1982 com o auto-intitulado Janet Jackson e se consolidar como um dos maiores nomes da indústria em 1986 com o lançamento do álbum Control, que sozinho vendeu mais de 10 milhões de cópias, Janet se tornou uma das cantoras mais influentes do mundo e inspiração para toda uma nova geração de artistas. Um dos seus fãs mais ilustres no final dos anos 90 era justamente ele, Justin Timberlake, que sempre estava presente em várias homenagens que eram promovidas a Janet, e em 2001, junto do NSYNC, eles até regravaram um clipe da faixa That's the Way Love Goes para um especial da MTV. De fã, a relação entre Justin e Janet passou a ser de amizade, com um rolinho assim, né, um pouco mais afetivo, vamos dizer assim, após o fim do relacionamento dele com a Britney. Em entrevistas, o Justin chegou até a falar que não sabia o que fazer quando estava na cama ali com a Janet, porque ela era muito mais experiente que ele. Mas, apesar da Janet em si nunca ter confirmado essa história, ou até mesmo citado o Justin nesse sentido, mentindo pelo visto ele não estava, talvez ele só tivesse mais animado em expor esse afé na mídia, porque a relação entre os dois continuou bem saudável por mais alguns anos. Em 2002, a Janet fez uma participação não creditada no álbum de estreia solo do Justin na faixa Take Me Now, no que ele reconheceu a parceria nos agradecimentos do disco ao dizer: Janet Jackson, você é uma pessoa linda, tanto por dentro quanto por fora. Eu mal posso esperar para trabalhar com você novamente. Obrigado por ser minha amiga. O próximo trabalho deles juntos seria com Janet, convidando ele para se apresentar com ela no Super Bowl, e aqui a gente já sabe o que aconteceu, né? E eu só achei importante fazer essa recapitulação dos fatos até o dia da performance, mas para mostrar que Justin e Janet até aquele dia não eram apenas meros conhecidos e que até mesmo aquela performance só aconteceu daquele jeito por haver ali uma relação de amizade e confiança entre os dois. Pois em qualquer outro contexto, né, a Janet poderia ter chamado qualquer outra pessoa ou até mesmo fazer a performance sozinha. Como eu falei no vídeo da evolução do Super Bowl, nunca ficou exatamente claro se o Justin arrancar a parte da roupa que exibiu ali o mamilo dela foi algo programado ou acidental. Ao longo dos anos, as duas versões já foram por vezes confirmadas e desmentidas, mas o fato é que uma grande polêmica havia se instaurado e antes mesmo de qualquer pronunciamento, a mídia já havia escolhido quem iria ser punido e, como a gente bem viu, né, só foi apenas um deles. Uma semana após o Super Bowl iria acontecer o Grammy daquele ano e enquanto Justin foi convidado para promover o seu recém-lançado álbum solo com a performance de Señorita, Janet foi proibida de sequer comparecer no evento. Justo ela que havia sido escalada para um tributo ao cantor Luther Vandross. Vários boicotes à presença da Janet na mídia vieram logo na sequência e meio que continuam ainda até hoje, mas a primeira vez que ela falou abertamente sobre isso foi em uma entrevista para Oprah em 2006, ao dizer que o que mais doeu para ela foi ver alguém que ela considerava como amigo deixar ela à própria sorte. Abrindo aspas, ela disse: "Toda a ênfase do caso foi colocada em mim e nada no Justin. Eu e ele éramos amigos. Ele tentou me ligar, mas eu não estava pronta. Há coisas que você não faz com quem é seu amigo. E eu considerava ele um amigo." Resumidamente, de forma sutil, Justin sempre criticou a forma como a Janet foi tratada. Em uma entrevista para a MTV em 2006, ele lamentou por ela ter levado, de acordo com ele, 90% da culpa, que ele até gostaria de ter defendido ela melhor, mas acabou deixando passar, e que àquela altura, 2 anos depois, não havia mais nada o que fazer além de tentar superar. Se a gente tiver nesse direito, né, de apontar uma falha do Justin, talvez seja justamente essa, né? Como a corda nunca arrebentou do lado dele, para ele sempre foi muito mais fácil não comprar nenhuma briga, tentar amenizar a situação,
mesmo com total consciência de que uma amiga dele estava sendo jogada aos leões por algo que ele diretamente participou também. Super Bowl incident. You kind of have to have a sense of humor about all of this because, like you said, everybody takes this so seriously. À medida com que o tempo passava, essa inércia dele começou a ganhar mais peso do que na época, e um capítulo específico que não pegou ali nada bem pra ele rolou em 2016 em um posicionamento do Justin ao jornalista Ernest Owen. Pelo Twitter, Justin havia comentado que havia se emocionado com o discurso do ator Jesse Williams ao receber um prêmio humanitário no BET Awards, onde, na ocasião, Jesse criticava o abuso policial contra a população negra e como pessoas brancas conseguiam escapar de situações onde pessoas negras eram julgadas até o fim. E achando o tweet do Justin um pouco irônico, Ernest questionou quando ele iria parar de se apropriar da música e da cultura negra e até mesmo pedir desculpas a Janet. Justin, por sua vez, retrucou a mensagem falando que, abre aspas, no dia em que ele, o Ernest no caso, aprendesse que todos somos iguais, eles poderiam conversar. Esse tweet foi apagado, mas logo depois ele complementou com um. Às vezes eu esqueço desse fórum. Eu realmente fiquei inspirado pelo discurso do Jesse Williams porque eu realmente entendo que todos nós somos um, a raça humana. Justin se esquivar das desculpas a Janet e adaptar uma crítica à brutalidade policial contra a população negra a um pensamento dele de que todo mundo é igual, foi algo que gerou aí mais uma outra controvérsia, Principalmente ele sendo a prova viva de que numa mesma situação, as consequências são bem diferentes dependendo dos envolvidos. O que eu quero dizer é que a gente pode até entender o pensamento do Justin, mas o discurso do Jesse era completamente diferente do que ele estava falando. A última vez que o Justin havia comentado sobre o Super Bowl de 2004 foi em uma entrevista ao apresentador Zane Lowe, justamente para divulgar o Super Bowl dele de 2018, que iria acontecer alguns dias depois, afirmando que aquele era um capítulo que ele apenas podia olhar para trás, aprender com o que aconteceu, pois o que passou, passou e não há como mudar o passado. O fato do Justin só ter se desculpado agora, em 2021, quando pela primeira vez o público e a mídia questionaram em massa esse comportamento dele, é o motivo pela qual muitos questionam o quão sinceras foram essas palavras dele, mas sobre esse tipo de julgamento público a gente fala um pouquinho mais pra frente. Mas será que era só pra Britney e pra Janet que o Justin deveria ter pedido desculpas? Após a publicação da sua postagem, várias pautas foram sendo trazidas aí à tona novamente, mas será que todas elas eram tão sérias assim? Algumas talvez mais do que outras, Mas vamos aqui de uma por uma. Durante a divulgação do seu livro Open Book, em uma entrevista ao apresentador Jimmy Kimmel, Jessica Simpson revelou ali uma história envolvendo Justin que é, no mínimo, curiosa. Jessica conta que por volta de 2005, 2006 mais ou menos, um dia o Justin estava na porta da casa dela, ela foi lá atender e no fim das contas eles acabaram ali se pegando e se beijando. E enquanto a Jessica ficou surpresa e tentando assimilar o que aquilo significava, Justin pegou o celular e mandou uma mensagem para o Ryan Gosling falando que ele havia ganhado a aposta. Contextualizando, Justin, Ryan e Jessica participaram quando crianças do Clube do Mickey e um dia, Ryan e Justin fizeram uma aposta sobre quem seria o primeiro a beijar a Jessica dali a 12 anos. Se o Ryan ainda tinha lembrança dessa história, a gente não sabe, mas o Justin, pelo visto, sim. E logo após ganhar a aposta do Parça, o Justin foi embora e deixou a Jessica lá na porta da casa dela, assimilando o que tinha acontecido. Parece o roteiro de American Pie, Mas é como já dizia Dua Lipa, Boys will be boys, mesmo que ali o Justin já tivesse os seus quase 30 anos. Essa parte não foi a Dua Lipa que falou, Mas eu acho que quem já ouviu a música entendeu o contexto. Outra mini treta, vamos dizer assim, que rolou por aí, que no meio desse bolo foi trazida novamente como algo um pouco maior do que realmente foi o suposto feud dele com Kanye West. A relação entre esses dois já não era ali de melhores amigos desde que o Kanye havia zoado o Justin, falando que viu ele chorando nos backstages do Grammy quando ele perdeu o prêmio de álbum do ano pro Dixie Chicks em 2007. Na época o Justin concorria com Future Sex Love Sounds. Mas a primeira vez que o Justin realmente levou algo do Kanye pro lado pessoal foi quando o rapper falou que a parceria dele com Jay-Z em Sweet and Tie não era ali grandes coisas, no que o Justin aparentemente respondeu ao Shade na performance dele no Saturday Night Live, ao levemente alterar a letra de Sweet and Tie para incluir o verso. Meus hits são tão bons que faz até os rappers se espernearem. Bom, foi simples assim, e se Shade trocado não dói, eu acho até que as headlines desse caso foram um pouco mais dramáticas do que o próprio ocorrido em si. Mas um outro caso que aconteceu aí quase que nos mesmos moldes, mas num tom um pouco mais sério, por assim dizer... Trovão? Calma. Foi a treta envolvendo o Prince, que teve até direito ao Justin, lançando ali uma diss track direcionada a ele. Tudo aparentemente começou quando em uma festa pós-Emmy o Prince teria dito que, abre aspas,
Para quem está se gabando que está trazendo a sensualidade de volta, I'm bringing sexy back. Se toca, a sensualidade nunca foi embora. Justin não teria gostado nem um pouco da alfinetada, e nos seus versos do single Give It Me, lançado em parceria com a Nelly Furtado e o Timbaland, ele incluiu a seguinte parte: sentimos falta de você nas paradas na semana passada. Você não estava lá. Se a sensualidade nunca foi embora, por que todo mundo estava ouvindo apenas ao meu som? Não fique bravo comigo só porque você não teve a ideia primeiro. Então se você vê a gente na boate, passe bem distante. Como por algum motivo alguns veículos cogitaram que essa poderia ser aí uma possível indireta a Janet, o que naquela situação ia ser ainda um pouco mais complicado, né? A equipe do Justin respondeu ao site da MTV que, na verdade, aquela era uma resposta a um outro artista, que poucos podem se gabar de ter chegado tão longe na sua carreira, mas que gostava muito de se preocupar com os outros. Se os versos e a resposta da sua equipe ainda não havia sido suficiente para matar a charada, quando Justin foi anunciar uma categoria no Globo de Ouro, na qual Prince foi o vencedor e a equipe do Prince se recusou a receber o prêmio das mãos dele, deixando Justin sem reação no palco ali por quase uns 30 segundos e, por fim, recorrendo a uma piada de mau gosto à altura do Prince, esse aí foi o dia que selou que esses dois não se batiam nem um pouco. Corta para 2018, quando a timeline deles teve aí um outro capítulo, e o Justin fazendo uma homenagem ao Prince, 2 anos após o seu falecimento, em forma de holograma durante o seu show no Super Bowl, sendo que o próprio Prince já havia nomeado tal prática de tecnologia em shows como demoníaca. Cara, eu de coração não acredito que o Justin tenha feito isso na maldade, ou como um shade, né, de homenagear o Prince da forma que ele mais abominava. Talvez ele nem soubesse disso, talvez ele nunca tivesse nem escutado que o Prince um dia afirmou isso. Mas, por outro lado, é de se compreender, né, porque que tanta gente afirmou que o Justin optar por esse caminho, seguir as coisas dessa forma, era algo mais sobre ele do que a pessoa que ele queria homenagear. E bom, não teria como a gente fazer um vídeo como esse sem comentar o caso que acabou trazendo luz aí a toda essa nova perspectiva, né, sobre a imagem do Justin, que é a narrativa entre ele e Britney Spears, que passou aí a ter um novo olhar desde que o documentário Frame Britney Spears foi divulgado no último dia 5 de fevereiro. Como eu ainda pretendo fazer aí uma timeline completinha desses dois, hoje ainda não vai ser o dia em que a gente vai montar aí o quebra-cabeça e colocar todos os fatos na mesa, mas sim direto ao ponto, né, pra quem não entendeu o motivo de por que em 2021 ele tá pedindo desculpas a ela. Pois afinal, o que foi que ele realmente fez? Eu acho que antes da gente entrar no que foi levantado, vale primeiro relembrar o que ele tem a dizer. Eu vi as mensagens, marcações, comentários, preocupações e quero responder. Eu peço desculpas profundas pelas vezes em minha vida em que minhas ações contribuíram com o problema, quando eu falei o que não deveria ou não me pronunciei pelo que era correto. Eu entendo que não agi em momentos e em muitos outros eu me beneficiei de um sistema que tolera misoginia e racismo. Eu especificamente quero pedir desculpas a Britney Spears e Janet Jackson individualmente, porque eu me importo e respeito essas mulheres e sei que falhei. A indústria falha. Ela prepara homens, e especialmente homens brancos, para o sucesso. Ela foi desenhada assim. Como homem na posição privilegiada que estou, sinto que preciso falar sobre isso. Por causa da minha ignorância, eu não reconheci tudo o que era, mas não quero nunca mais me beneficiar do colapso dos outros novamente. Eu não fui perfeita enquanto negava tudo isso na minha carreira. Sei que esse pedido de desculpas é o primeiro passo e não absolve o passado. Eu quero ser responsável pelos meus erros e ser parte de um mundo que apoia e coloca os outros para cima. Eu me importo profundamente com o bem-estar das pessoas que amo e amei. Eu posso melhorar e vou melhorar. E bom, qual era o contexto de tudo isso? Da Janet a gente já viu, né? Mas agora o que cabe a Britney. Então, voltando lá no começo dos anos 2000, depois do anúncio da separação deles se tornar público e logo em seguida as manchetes das revistas já ter ali optado qual seria o lado certo ou errado da história por trás do fim do casal mais famoso daquela geração, Justin iniciou uma narrativa que ele sustentou aí por uns bons anos de que ele havia saído ali destruído da relação e que agora tentava se reerguer com a sua música. Todo mundo ouviu o que o Justin tinha a dizer, mas quantas vezes a gente ouviu o que a Britney tinha a dizer? A apresentadora Barbara Walters concedeu espaço para o Justin dar uma das entrevistas mais polêmicas aí envolvendo esse assunto, onde ao mesmo tempo que ele dizia que nenhuma das suas músicas seria sobre a Britney, no outro corte ele já aparecia cantando uma música chamada Horrible Woman, mas tipo, quantas vezes essa mesma apresentadora deu espaço para Britney contar a história do ponto de vista dela? Porque é que só o dele importava. De forma resumida, esse tom passivo-agressivo como o Justin agia era algo que ele aparentemente sabia que funcionava a favor dele, pois ao mesmo tempo que ele não precisava descer no nível de tecer ofensas a Britney,
ele deixava ali todas as pistas para que o público montasse a história que ele não tinha ali coragem de falar diretamente, seja de forma estratégica ou não. Porque, por exemplo, até mesmo Cry Me a River, uma música que ninguém nunca teve assim a mínima dúvida sobre para quem era, na época ele jurava de pés juntos que não era sobre a Britney, porque apesar dele ser a vítima, ele era muito melhor do que isso, ainda que no clipe tivesse ali uma sósia idêntica a ela. Enfim, diferente do que muita gente quis colocar na conta dele, apesar do Justin ter sido ali uma peça citada na trajetória da Britney no documentário Frame Britney, ele não necessariamente foi incluído ali como um dos responsáveis por ela ter entrado em tutela, como muita gente quis colocar, como se ele tivesse ali o mesmo peso do Kevin Federline ou até mesmo do pai dela. Eu não acho que esse seja o caso, mas ainda assim não há como negar que anos antes ele também ajudou a criar na mídia a imagem dela como uma pessoa problemática, mentirosa e infiel. E com isso, 1000 paparazzis atrás dela. E uma boa prova de que até mesmo nesses casos de traição, a recepção do público e da mídia, o tratamento, o julgamento do público e da mídia é diferente de um homem para uma mulher, é que uma suposta traição da Britney a ele não passou nem perto de ter a mesma repercussão que as supostas traições dele à sua esposa Jessica Biel. Será que o Justin teria gostado de ser tratado da mesma forma que ele ajudou a Britney a ser tratada por motivos iguais? As notas que ele divulgava à imprensa toda a vida que um assunto desses pipocava mostra que, aparentemente, não. Apesar de pela primeira vez o Justin ter usado aí as palavras certas sobre esses assuntos que ele teve aí envolvido, mas que nunca respingaram na imagem dele, tal posicionamento veio apenas depois de uma massiva cobrança que aconteceu pela primeira vez, deixa muita gente com o pé atrás do quão espontânea foi aí essa atitude. O ponto mais complicado de analisar esse tipo de situação é que a gente acaba caindo em dois extremos bem delicados, né? De um lado, a gente pode estar sendo muito irredutível e se colocando ali no nível de perfeição tão alto a ponto de não reconhecer um arrependimento e de não dar uma segunda chance a alguém que reconheceu o seu erro. E do outro lado, talvez está sendo inocente demais a ponto de não perceber, que nesse mundo das celebridades existe uma coisinha chamada controle de risco e que se a gente for puxar aquela fala dele lá de 2018 na entrevista por Zenlow, só 3 anos atrás, ele falava que o que estava no passado não tinha mais o que fazer além de seguir em frente, e olha só, agora de repente dá sim para fazer algo. Bom, no fim das contas, por mais que cada um tenha aí a sua opinião e visão sobre os fatos, as únicas pessoas que cabe ou não perdoar eles são a Britney e a Janet, que foram aí as pessoas que sofreram as consequências de cada caso. Esse vídeo provavelmente ficou aí um pouco mais longo do que o normal, mas eu espero que tenha dado aí para entender essas 5 grandes polêmicas que o JT protagonizou, mas que quase sempre ele foi visto apenas como coadjuvante. Se maturidade traz sabedoria, e às vezes a gente só aprende com puxão de orelha, que esse seja o caso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!